Podemos iniciar? Boa tarde a todos que estão presentes, colegas, professores, visitantes, pessoas da FACIMED que não são da FACIMED, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por vir prestigiar nosso mini curso. Eu sou a Letícia Tupã, sou a atual presidente da LAPSIM, e estou muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho do que a Liga tem trabalhado aqui para vocês. Então, é muito importante que todos vocês estão aqui conosco hoje. Gostaria de desejar um feliz dia do psicólogo a cada um de vocês. Pode passar, por favor, Carol. A gente vai falar um pouquinho sobre as interfaces da saúde mental, né? Um foco específico no autocuidado. Então, o que é saúde mental? A saúde mental é toda aquela questão que o OMS traz, né? Acho que todos sabem, quem teve disciplinas de ênfase aí em saúde, né? Sabe muito bem do que se trata, que se fala de um estado completo de bem-estar físico, mental, né? Social, mas esse é a definição que a OMS traz para a gente, né? Então, é um direito fundamental para o exercício da cidadania de todo ser humano, né? Então, ele é garantido, né, sem nenhuma discriminação racial, religiosa, política, econômica, sociais ou de gênero, né? Então, ela traz toda essa questão para a gente. Isso implica em quê, né? Que eu tô com... Não é um notebook meu, é emprestado, daí eu tô sem câmera aqui, mas pode ficar tranquilos que vocês me verão por aí. Então, como estava dizendo, é muito importante nessa questão da gente estar bem o tempo todo, né? Só que a gente fica bem o tempo todo? A verdade é que não, né? Então, às vezes a gente consegue ali um bem-estar físico, mas às vezes a gente tá com desentendimento com alguém, com um familiar, com um amigo, ou então a gente tá ali ansioso, né? Então, psicologicamente, às vezes a gente não tá bem e não tem como a gente dissecar tudo isso e deixar, não, só tô bem fisicamente e tá tudo bem, né? Então, a gente precisa ser um ser todo, um ser completo, né? Então, isso é muito importante, que nós tentamos buscar esse equilíbrio, apesar de não ser uma coisa fácil e simples no dia a dia, mas era só para trazer o conceito. Pode passar, por favor, Carol. Então, a pandemia ela tem impactado, né, de forma negativamente, tem algumas coisas positivas também, né, mas a maior parte é negativa, inclusive, a questões das mortes, de tudo que tem ocorrido, né. Então, nesse momento, a gente tem sofrido um turbilhão de emoções, né, emoções negativas, como medo, raiva, tristeza, né, solidão, a gente tem sentido falta das pessoas, falta de estar junto, falta de estar perto, né. Então, tudo isso tem trazido ali para a gente momentos difíceis de lidar, né? Trazido insônias, né? Alterações de apetite, então às vezes a gente está comendo muito ou comendo pouco, né? E tudo isso vai impactando, né? Na nossa vida no dia a dia, e tudo isso deixa a gente mais para baixo, deixa a gente mais triste, né? E a gente procura o tempo todo estar nessa homeostase aí que a OMS traz para a gente, né? Mas não é tão simples assim. Então, temos visto muitas pessoas com ansiedade, com estresse, e também esse excesso de notícias, todas essas coisas têm trazido várias questões complicadas, né? Então, as pessoas têm ficado muito ansiosas, então, às vezes, a gente fica pensando, será que eu peguei Covid? Será que a minha família inteira pegou Covid e não sabe, né? Então, a gente fica o tempo todo ali nesse turbilhão de pensamentos ali invasivos, intrusivos, né? Pensando o quanto isso pode estar afetando a gente, né? Então, tudo isso que a gente tem vivido não tem sido fácil, né? Então, só trazendo um pano de fundo aqui de como tem sido tudo isso, todos nós temos sentido na pele, né? Essa coisa que tem acontecido aí, né? Então, não tem como a gente se abster e fingir que nada está acontecendo, né? Existem pessoas que são mais afetadas, outras não. Acho que isso foi falado no mini curso da professora Vanessa, salvo engano, e da professora Laís, né? O como essas relações têm afetado muito, né? Então a gente fica preocupado com muitas coisas o tempo todo. Pode passar, por favor, Carol. Então a gente tem medos, né? Então a gente tem vários tipos de medo. A gente tem medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder as pessoas que a gente ama. Então a gente tem medo de perder
ali aquela subsistência, né? Então a gente não pode mais trabalhar, a gente vai ser demitido e agora eu vou ficar sem emprego. Como que eu vou conseguir lidar com tudo isso, né? Então vão vindo as coisas e vão surgindo, e a gente fica pensando, e se eu perder meu emprego hoje, né? Como que vai ser amanhã? O que eu vou comer? Como eu vou sustentar minha família? Então, todas essas preocupações, esses medos têm sido evidentes, né, nas famílias brasileiras e do mundo todo também. E também essa questão de ser excluído socialmente, né, por causa da doença, né, então isso é muito complicado. Ah, eu peguei Covid. Sem pegar, tá todo mundo se distanciando mesmo, né, que é o correto a se fazer, né, mas a gente também não vai maltratar a pessoa ou excluir socialmente, né, a gente queria os 2 metros de distância, usa máscara, álcool em gel, então essa questão também tem afetado muito as pessoas, né? Então, às vezes a pessoa pega o Covid, fica ali isolado, às vezes não manda uma mensagem para a pessoa para saber como ela está, se ela está melhor, uma videochamada também, né? Ainda bem que o Covid não é transmitido via internet, então é muito importante a gente estar cuidando também das pessoas dessa forma, né? Então acontece também a separação dos entes queridos, né? E dos cuidadores também, né? Então a gente tem ali no caso dos profissionais da saúde, eu acho que são os que estão mais complicados, né? Então, eles chegam em casa, às vezes tem só o quartinho dele, ele vai para o banheiro, toma um banho, alguém leva as coisas ali para ele para não ter acesso, né? Então, eles se cuidam o máximo, né? Então, eles estão passando por essa dificuldade mesmo. Então, é algo que não tem sido fácil, né? E também a questão dos idosos, que é uma questão muitíssimo importante. Às vezes a gente fala assim, ah, a gente não pode visitar o vô, a avó, realmente, né? Mas a gente pode ligar, a gente pode fazer uma videochamada, mandar uma mensagem, mandar uma cartinha, com certeza, se eles estiverem podendo ler bem, né? Porque vai chegando a idade e as limitações também vão chegando. Então, assim, é muitíssimo importante mesmo a gente estar percebendo, estarmos atentos, né, a essas questões, né? Então, é muito importante mesmo a gente ligar, perguntar, conversar, tentar tranquilizar, né? Como o professor Leandro está falando aqui. A gente não tem como dar uma resposta para eles, né? Mas a gente pode conversar com eles e tentar acalmá-los, né? Fazer possível ali para ser presente na vida deles, mesmo virtualmente, né? E também uma questão que tem sido muito complicada, que é de não receber um suporte financeiro, né? Então, tudo isso vem trazendo mal-estar mesmo para as pessoas, né? Ansiedade, depressão, índices de suicídio também, né? Por essas questões. Porque às vezes as pessoas se vêem numa situação que elas não vê oportunidades e elas acham que é a única solução que elas têm, né? Mas não é isso, na verdade, né? Há outras possibilidades, né? Se pessoa não tem um emprego hoje, mas ela pode estar ali tentando fazer de tudo para conseguir, estar buscando uma oportunidade. Às vezes não consegue, sim, mas é importante a gente não desistir, né? A gente continuar ali sempre tentando buscar novas possibilidades, estar inovando, né? Então isso é muito importante. E a gente também sempre está ajudando, né? Quem a gente consegue, então isso é muito importante. E também, né, a questão de transmitir os vírus para as outras pessoas. Então, muitas vezes a gente fica preocupado de vai no mercado, faz compras, né, volta para casa aquela preocupação toda de contaminar os outros membros da família. Então, tudo isso está acontecendo em todo o tempo, né? Por favor, Carol, pode passar. Então a gente fica preocupado. E também tem alguns dos sintomas, né? Como a gente pode reconhecer os sintomas de estresse, de ansiedade, além desses medos que já faz parte também que eu citei, né? Então temos falta de ar, dor de cabeça, aumento de batimentos cardíacos, né? Então a gente vai na farmácia comprar um remédio e já volta com dor de cabeça, ou volta com febre, né? Então a gente já fica preocupado. Então ali às vezes pode ser, temos que ficar atentos porque pode ser uma coisa que realmente é físico, mas também pode ser uma coisa psicológica, né? Então a gente tem que ficar atento aos aumentos também dos batimentos cardíacos, cansaço, falta de ar, falta de energia, sensação de queimação, peso no estômago, né? Humor deprimido, emoções excessivas, persistentes de tristeza, raiva, culpa, medo ou preocupação, né? Então, muitas vezes a gente fica ali muito, muito preocupado, né? Então, vai dormir, não consegue dormir, a cabeça fica a mil, aquela loucura, coração palpitando, né? Tem tremores também, então, esses são um dos sintomas, assim, que a gente pode mais observar, né? E também tem a questão da discussão
discussões e perda de paciência com as pessoas, né? Então a gente acaba ali passando pela questão da irritabilidade. Então a gente está irritado, estressado, a gente às vezes não consegue perceber para procurar ajuda antes. Então a gente briga com o irmão, briga com a mãe, com o pai, com o namorado, enfim, com o cônjuge. Então, todas essas relações estão permeando, né, o nosso dia a dia. E também há um grande aumento, né, do abuso de substâncias, né, remédios, álcool, cigarros, drogas também, porque as pessoas estão tentando ali lidar com tudo isso, né, e às vezes elas não encontram uma forma melhor de lidar com isso, então elas vão nesses meios que elas já tinham antes, né. Também temos a dificuldade de concentração nas tarefas, de lembrar as informações, que é o excesso de estresse, que acontece muito, e também os pensamentos repetitivos intrusivos, né, que invade a mente, né, então o tempo todo aquela questão, a gente está ali e está pensando, como eu falei anteriormente, né, será que eu peguei Covid? Será que eu será que eu consegui ali, tive acesso a alguém, essa pessoa, eu peguei, que tive contato, ela pegou Covid, agora eu tô com Covid também, né, então a gente fica nessa questão em todo o tempo, né, porque infelizmente é um vírus que a gente não vê, a gente não consegue percebê-lo, né, então não tem como desviar, né, o que a gente vê a gente desvia, né, mas o que é imperceptível não dá. Exatamente, Carol. Então é uma angústia que a gente fica o tempo todo. Então é muito desagradável, é cansativo, exaustivo, né? Pode passar, por favor, Carol. E também tem algumas práticas aqui de autocuidado. Como a gente pode lidar com tudo isso, né? Com toda essa problemática que a gente está vivendo, que eu explanei aqui para a gente, né? Então, é importante a gente adquirir ali a consciência das nossas capacidades e das nossas limitações. Então, a gente precisa estar presente no presente, né? Estar consciente daquilo que está nos cercando, daquilo que está acontecendo no momento, do mini curso agora que estamos fazendo, né? Então, tudo isso é importante. É importante a gente cuidar da nossa autoestima, então a gente não vai deixar de cuidar do nosso cabelo, fazer uma hidratação em casa, pintar nossa unha em casa, fazer o skincare, né? Cuidar da nossa pele. Então, a gente pode estar fazendo isso, a gente pode estar fazendo jogos em casa com os nossos familiares que moram com a gente, né? Tudo isso é muito importante para a gente manter nossa autoestima alta, né? Para a gente se sentir melhor, a gente pode se autoafirmar também, que é uma coisa muito importante para a autoestima. E também a gente precisa estar atento às nossas necessidades básicas, né? Como comer, dormir, comer bem, né? Se alimentar de forma saudável, ter pelo menos ali nossas 8 horas de sono, tomar a água certinho, fazer exercícios físicos regulares, ter um momento de lazer. Então, tudo que a gente conseguir adaptar para fazer nesse momento, a gente pode fazer. Comendo bem, engordei 5 quilos, tá certo. Mas tem que comer direitinho, senão engorda muito. Fazer um exercício, né? Uma meditação, mindfulness, que vai ser falado aí mais à frente pela Regina, né? Leitura, praticar o hábito de leitura. Então, a gente pode ler aqueles livros que a gente tinha deixado ali, né? Para trás, nessa correria toda. Então, a gente pode estar voltando a ler. A gente pode assistir séries, filmes, né? Fazer exercícios de respiração, existe vários, né? A gente vai trazer um aqui, exercício de respiração diafragmática. Também a gente pode experimentar outras formas também de se expressar, né? A gente pode fazer pinturas, desenhos, escrita, música, dança. Então, existem infinitas formas, né, de expressão e de coisas que vai nos fazer nos sentirmos melhor, né? Nos sentir mais conectados conosco, com o momento presente, que isso é muito importante. E também uma convivência positiva e agregadora, né, com outras pessoas e as demais espécies vivas. Então, tudo que a gente puder fazer de positivo, tratar as pessoas bem, né, ser empáticos às vezes, né, tem as pessoas que não nos deixam fazer isso no dia a dia, mas é importante a gente saber lidar com essas questões, né, e entender que não é uma questão nossa, mas é uma questão delas. Então, isso é muito importante mesmo. E também existe o exercício religioso, né? Para quem tem alguma fé, praticar a fé nesse momento é muito bom, é muito positivo. Então, se você tem alguma fé, você pode praticá-la, exercê-la, né? Da maneira que você faz, que isso vai te ajudar também a se sentir melhor, a se manter mais adaptado nesse momento difícil.
e também os cuidados com a saúde mental, né? Então, se vocês têm algum desses sintomas que já foi falado e de outros que vão ser falados, é importante procurar um psicólogo, é importante procurar um médico psiquiatra, né? Então, tudo isso é fundamental para a gente se manter saudável mentalmente, fisicamente, socialmente. Pode passar, por favor, Carol. Também a gente pode manter o contato virtual, né, com a família, com os colegas. Então, isso é muito importante. Evitar o uso também, né, do tabaco, álcool, outras drogas, né, para lidar com as emoções. Ah, eu tô triste, vou tomar uma porque eu tô triste, né. Então, talvez pode ajudar a melhorar, pode ser, né? Mas não é o melhor método, né? A gente pode utilizar outras formas, a gente pode sentir essa tristeza, né? Porque eu tô me sentindo assim, posso lidar com aquele sentimento, ao invés de utilizar um método que vai alterar ali minha consciência, né? Então é importante também a gente reduzir o tempo que a gente passa ouvindo e vendo notícias, né? Tudo isso também é muito importante para a gente se sentir melhor. E também se você percebe que não está dando conta das tarefas, né? Então, é muita coisa que a gente tem, então é lives, várias lives, home office o tempo todo. Acho que os professores são os que mais têm sofrido com home office. Então, é o aluno mandando mensagem, WhatsApp, e-mail, enfim, né? Então, se você não tem se sentido bem, então é importante você procurar atendimento online, né? Então, se você tiver ali com excesso de ansiedade, de pânico, de tristeza, de raiva, irritabilidade, é importante buscar um apoio especializado, né? Pode passar, por favor, Carol. E agora a gente vai praticar um pouquinho de respiração diafragmática. Espero que todos vocês estejam confortáveis para esse momento. Então, como tem no desenho aí, né, você vai colocar as suas duas mãos sobre o seu abdômen. Aí você vai expirar o seu ar e você vai sentir o seu abdômen estendendo, né? A barriga vai ficar cheia, assim, que nem um balão. Gente, ainda não começa não, espera só um pouquinho que eu tô explicando antes. Se vocês começarem, não vai dar errado. Aí depois que ela estiver bem cheia, você estiver respirado, vocês vão segurar um pouquinho, a gente conta até 3. Aí vocês vão soltar com a boca aberta, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou tentar ligar a câmera aqui, mas ela tá tampada com adesivo, porque esse computador não é meu. Mas vamos tirar aqui. Se der certo, eu tô descabelada também, gente. Mas vamos lá. Vou tentar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Todo mundo fazendo bonitinho. Deixa eu ver. Eu liguei. Ah, liguei. Apareceu. Deixa eu ver. Aqui apareceu para ficar mais fácil para mim ver que eu tô fazendo também. Todo mundo vendo aí. Mãozinha na barriga. Então, vamos lá. Vocês podem escorar na cadeira, ficar confortável. Aí vocês colocam a mão sobre o abdômen. Aí vocês vão respirar fundo. Quando eu falar 1, 2, 3, vocês respiram fundo, tá bem? 1, 2, 3 e... Enche bem. E agora vai soltando devagarzinho pela boca, assim, ó. Puxa a barriga lá no fundo. Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Agora solta devagarzinho. Barriga lá no fundo para trabalhar bem esse diafragma, hein? Eu sei que a gente engordou um pouquinho nessa quarentena, né? Mas eu acho que ainda dá de murchar a barriga. Vamos lá. 1, 2, 3 e... soltando. 1, 2, 3 e... soltando devagarinho. De novo. Soltando. Mais uma vez. Soltando. Enchendo a barriga, hein, gente? Vamos lá. Soltando devagarinho. É mais ou menos assim que funciona, gente. Espero que tenha dado certo a respiração diafragmática de vocês. E a gente poderia fazer um tempinho maior? Poderíamos, mas eu tenho que trabalhar. Porque a vida de adulto não é fácil, né? Vocês que o digam. Então, vamos lá. E
Eu desejo uma boa jornada para vocês, que vocês continuem com o Anderson, com a Regina, viu? Um prazer participar com vocês. E o exercício de respiração é esse. Sempre que você sentir ansioso, sentir alguma dificuldade, aquela coisa assim, sabe? Você pode fazer, vai ajudar muito você. Tem vários videozinhos na internet também que ajuda caso você fique com dúvidas. Então, estamos à disposição de vocês também no site da Lapsim, temos um blog também, na verdade, né, no meu blog, não um site, e principalmente no Instagram, viu? Então, vocês podem ficar à vontade para estar entrando em contato com a gente. Um beijo para vocês, até mais. Boa tarde a todos. Obrigado, Letícia, pela participação agora no nosso mini curso da Lapsim, né? Foi muito bom sua apresentação, ajudou bastante aí a técnica de respiração, né? Todo mundo fazendo bonitinho, foi bem legal. Todo mundo está me escutando certinho? E bom. Quero agradecer a presença dos professores, né? Que estão aqui com a gente no minicurso da Lapsim, a presença dos nossos amigos, colegas de curso, né, que estão todos aqui presenciando. Bom, como a Mariana me apresentou no início, né, meu nome é o Anderson, não precisa ficar triste, Mariana, você falou Wanderson, mas isso todo mundo comete esse erro, né, troca o W pelo V, mas tá tudo certo. Sou acadêmico do 10º período, né? Também sou integrante da LAPSIM, a Liga Acadêmica em Saúde Mental, né? E vou estar discorrendo um pouco sobre alguns assuntos, né? Vigentes agora no tempo de pandemia e também um pouco sobre o transtorno de pós-traumático para esses eventos, para esses sinais e sintomas, né, bastante corrente agora durante o tempo de pandemia, né? Pode passar, o Cauane. Em todas as ocasiões nas quais os aspectos da guerra passa a rodar a humanidade, a existência da síndrome do estresse pós-traumático, TEPT, é trazida para o primeiro plano, né? Então, a gente acaba tendo essa informação de que o transtorno de estresse pós-traumático, ele é bastante recorrente após, né, esses eventos estressores, esses eventos que causam sofrimento psíquico, né, às pessoas. E quando falamos do TEPT, também temos essas informações de que não é de hoje que isso acontece, né? O TEPT é um transtorno que não é ocorrente somente hoje em dia, né? Temos aí vários indicativos de que isso vem ocorrendo há muito tempo atrás, né? Temos o exemplo da Primeira Guerra Mundial, que este evento e teve também um nome chamado da Granada, porque após a Guerra Mundial, várias pessoas vinham sofrendo desse transtorno, né? Acabaram desenvolvendo esse transtorno, e isso ficou conhecido naquela época como o choque da Granada. E também na Segunda Guerra Mundial, né? Que ficou conhecido como síndrome do esforço neuro de guerra, né?
E um evento assim, bem mais atual, que foi o atentado de 11 de setembro, né, em 2001. Após esse atentado, várias pessoas começaram a sofrer desse transtorno, a desenvolver esse transtorno. E a, a, os jornais apresentaram uma pista bastante relevante na importância do TEPT, né? Que não era neste evento traumático para muitas pessoas. Pode passar o Cauane. E quando falamos de TEPT, né, durante a pandemia, como que isso ocorre, né? Como falar sobre o TEPT durante a pandemia? É, como vimos antes no slide anterior, o TEPT ele é um transtorno que ele ocorre após, né? Após o evento traumático, após o evento que me trouxe esses sinais, sintomas, que me fez senti muito aversividade nesse momento, né? E quando falamos durante a pandemia do TEPT, lembramos que muita gente perdeu o emprego, muita gente, no primeiro momento, até agora, né, que estamos vivendo a pandemia ainda, estamos enfrentando, muita gente acabou perdendo o emprego, né? E nesse mesmo momento se viram isolados, né? Aquele contato que as pessoas tinham com amigos, familiares, né, colegas de faculdade, esse vínculo social acabou sendo rompido nesse momento. E essas pessoas estavam se vendo agora em isolamento, né, todo mundo distante um dos outros, e isso acaba trazendo bastante angústia, é um evento que traz ansiedade, e o estresse está presente ali também, né? O trabalho home office, né? Como foi impactante para as pessoas lidar com isso, né? Teve uma, uma grande modificação no ambiente de trabalho. As pessoas tiveram rotinas, né? Muitos não eram acostumados com as novas tecnologias, os professores estão aí, né? Os alunos também, né? Para confirmar isso. Foi muito estressor, ansiogênico no início, para todo mundo se adaptar a esse novo ambiente, né? Então isso acaba trazendo muita ansiedade, muito estresse, né? E durante esse momento, as pessoas vivenciando esses eventos ansiogênicos, muitas pessoas estavam ali perdendo entes queridos, né? Amigos muito próximos que nesse momento estavam distantes, né? Familiares de dentro da casa, né? Pai, mãe, irmão. Então, como que isso traz muito aversividade, muito estresse, né? Nesse momento e a sensação de risco eminente. Eu vou voltar a trabalhar agora nesse momento, vou sair. Será que eu não estou trazendo o vírus para dentro de casa, né? Será que eu não estou levando o vírus para minha avó, que é de idade, para o meu pai, que tem hipertensão, né? Então, como que a gente se preocupa e está exposto a esses riscos, né? A todo momento se cuidando, levando álcool em gel no bolso, né? Se preocupando com a saúde nossa e também dos nossos entes, né, parentes, amigos e familiares. Será que eu contaminei alguém, né? E se eu estou contaminado, o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar isolado, né? Eu tenho que se preocupar nesse momento com isso. Também podemos agora lembrar dos profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente, os psicólogos também, né? Comentamos isso na apresentação de ontem, né? Foi falado sobre isso, né? Os enfermeiros, eu conheço assim bastante pessoas que acabaram tendo que alugar uma casa, né, ficar morando para não voltar para casa, para estar prevenindo aí o contágio, né, dos parentes.
Então, acaba sendo várias ocasiões e eventos que traz muito estresse, muita aversividade, né, para todos nós. Pode passar. Isso, a incerteza é muito recorrente, né? Quando que isso vai passar? Quando que isso vai voltar ao normal? Então, é uma incerteza que a gente já carrega até hoje, né? Quando que vamos voltar às aulas presenciais? Será que vai ser seguro, né? Então, são várias ocasiões que nos proporciona, que leva a gente a pensar e a refletir, trazendo aí várias questões de ansiedade agravando, né, esses sintomas. De acordo com o DSM-5, né, o TEPT trata-se de um distúrbio da ansiedade caracterizado por o conjunto de sinais e sintomas. E esses sinais e sintomas, eles são demonstrados em aspectos físicos, psíquicos e emocionais. Né? Essa pessoa vai estar demonstrando e apresentando esses sinais e sintomas através das relações físicas, emocionais e também psíquicas, né? Em decorrência do testemunhar atos violentos ou de situações traumáticas, que em geral representam ameaça à vida ou à vida de terceiros, como a gente estava falando é, antes, né? Eu estou muito preocupado, eu fico muito preocupado se eu vou acabar transmitindo o vírus para os meus parentes, para o meu pai, que é hipertenso, para minha mãe, que tem problemas cardíacos. Então, eu estou a todo momento refletindo e tendo essa sensação de risco, né? De risco de vida mesmo, né? Pode ser que tenha ocorrido algo muito presente, muito próximo de mim, de um parente ter morrido. Então, isso acaba aumentando essa preocupação, né, de estar ali em risco mesmo, de estar correndo risco de levar o vírus para dentro de casa, né? Então, essas questões são bastante presentes nesse momento. Pode passar. Isso mesmo, né? Essas perguntas, essas reflexões que vêm a todo momento. Será que eu posso abraçar? Chega alguém dando a mão para você, você acaba ali não conseguindo lidar com essa situação e acaba apertando a mão da pessoa, aí você fica pensando, cara, será que aquela pessoa tinha o vírus? Será que ela teve contato com alguém que teve o vírus? Então, isso é muito recorrente, né? E isso aumenta a ansiedade, como a Letícia Tupã trouxe na sua primeira fala, que às vezes não, todo momento, todo instante, estamos expostos na rua, a gente está preocupado na rua, dentro de casa, de ter contraído. Ah, mas será que eu contraí? Eu ouvi falar que jovem contrai o vírus e não demonstra, né? Fica com o vírus e não sabe, né? Será mesmo que eu estou com vírus? Eu vou lá fazer o teste. Aí faz o teste, acaba dando positivo, né? Que agora a gente vê que os testes dá positivo, você vai fazer de volta, dá negativo. Então, quão de angústia isso traz para essa pessoa, né? Nesse momento. Os sintomas podem se manifestar em qualquer faixa etária de idade, né? Os sintomas do TEP, ele pode vir a apresentar em qualquer faixa etária. E a gente traz aqui três categorias que apresentam os sinais e sintomas dentro dos critérios de diagnósticos. O primeiro é a reexperiência traumática. Eu acabo tendo essa reexperiência, essa vivência mesmo, como um feedback, né, um flashback, se de que isso está acontecendo agora, né, nesse momento, todo esse evento traumático que eu passei, esse dia, isso fica muito presente no agora, no hoje, né? Então eu acabo vivenciando todas essas situações traumatizantes, né? São frequentes
respeito sinais muitos, né, nesse o de isolamento. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Estava travando um pouquinho. Mas faz tempo ou começou agora? Desde o início da sua fala, tem umas falas que elas ficam meio cortadas. Aí teve uma hora que estabilizou e agora voltou. Mas você estava falando dos flashbacks e tal, acho que você poderia dar continuidade nele. Muito. Tá, então quando travar novamente, vocês falam. Tá dando para ouvir agora, certinho? Sim, sim, agora tá. Ok, então. Ah, né? Nesses lá. Ok, então. Anderson, tenta Tá, eu vou desligar a tentar sua desligar. câmera e deixar só. Isso, quem sabe a gente tem uma qualidade melhor no áudio. Obrigada. Ok, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Continuar qualquer coisa, vocês me avisam. Antes, diagnóstico da reexperiência traumática, que a pessoa vai revivenciando esse trauma, né, esses eventos, também da esquiva, Anderson ainda está inaudível, infelizmente. já, né, a pessoa que perdeu ali dentro do vínculo social dela, Bom, pessoal, como a gente pode ver, né, dependendo dos sintomas, eles podem gerar níveis de ansiedade tão grandes, né, níveis de estresse tão grande que pode gerar a síndrome do estresse pós-traumático, né, assim, e acabar tendo complicações futuras, a gente pode desenvolver uma série de sintomas relacionados a esse tipo de situação, igual o Anderson estava falando, né? Eu acho que seria mais coerente eu continuar de agora para frente, porque por causa dos problemas técnicos, né? Ninguém tem controle, infelizmente, dessa situação, estamos todos vulneráveis a esses momentos, não é verdade? E lidar com o home office é isso, é lidar com os imprevistos, né? Cotidianos. Então, alguns dos sintomas, né, que a pessoa pode ter aí do TEPT, né? A esquiva, o isolamento social, a pessoa pode começar a ter
medo de se expor a esses eventos novamente, né? E se recluir cada vez mais. Isso afeta significativamente a saúde mental desse indivíduo em sofrimento, né? A pessoa foge dessas situações, contatos, das atividades que possam revivenciar as lembranças dolorosas daquele estresse, né? Daquele trauma vivenciado. Né? Esse indivíduo que ele tem tais características, o TEPT, ele também pode desenvolver a hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora, né, que é a taquicardia, sudorese, tonturas, dores de cabeça, distúrbio do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e hipervigilância, estar totalmente atento todos os momentos, não descansar, não se permitir, né, entrar em um estágio de equilíbrio. Né, esse indivíduo ele está o tempo todo hiperexcitado. Né, isso traz uma série de consequências, uma série de agravos para esse indivíduo, né, gerando sofrimento, que é o que o transtorno causa. Próximo slide, por favor. Então, o TEPT ele é diagnosticado, e se esses sintomas persistirem por mais de 4 semanas, né, da ocorrência do trauma, e se reduzirem em comportamento social e ocupacional significativo. Então, ele tem um diagnóstico, ele precisa ser evidenciado, manifestado até após 4 semanas, né, pessoal, contendo prejuízos, né, tanto na esfera social, tanto nas suas relações sociais, quanto nas relações ocupacionais, naquilo que o indivíduo vem a fazer. Essas são uma das características de prejuízos, de danos que o TEPT causa à pessoa que vivencia, né? Ele pode estar relacionado aí a essas questões. E aí a gente tem aqui uma pergunta. Toda experiência traumática levará a desenvolver um estresse pós-traumático? Né? Pode desenvolver aí o transtorno de estresse pós-traumático? Não, né? A resposta é não. Depende especificamente do nível de estresse que aquele indivíduo vivenciou, que aquele indivíduo experienciou ali naquela situação, também vai estar relacionado com o seu histórico, em relação ao que, né, aquele indivíduo, a gente pode até dizer assim, ele é mais sensível, né, e o impacto desse estresse no organismo, né, que a gente sabe que pode agravar ou não. Então, isso varia de indivíduo para indivíduo, e a gente sabe, então, que vai depender. Nem todo estresse pode gerar um estresse pós-traumático, né? Talvez a mesma situação, para indivíduos diferentes, um possa desenvolver o TEPT e o outro não, ok? Próximo slide, por gentileza. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o transtorno depressivo maior, também é um dos transtornos que mais tem acometido pessoas, ou melhor, tem tido um grande desenvolvimento nos últimos anos, né? A gente consegue ter aí dados onde evidenciam que houve um aumento expressivo no diagnóstico de pacientes, e a gente percebe que o Brasil, a gente vai falar um pouco mais à frente, o Brasil particularmente sofre um pouco com transtornos mentais em geral, né? Isso reflete a nossa negligência com a saúde mental. Tá? Então, a OMS fala que o Brasil, ele estima que aproximadamente 5,8% da população nacional é afetada pela depressão, né? A taxa média supera a Cuba, que tem em torno de 5,5% da população, né? E do Paraguai, que tem aí 5,2%. O Chile e o Uruguai fecha aí os 5%. Então, a gente percebe que aqui da América do Sul, embora eles tenham índices um tanto quanto alto, né, se a gente for ver por uma questão de porcentagem populacional, para uma doença apenas dentro do espectro, né, dentro do grande globo de transtornos mentais, a gente percebe que são dados significativos. Né, falar sobre 5% da população ter manifestar tais características, desenvolver um transtorno, a gente percebe que são dados relevantes. E o Brasil supera aí esses países aqui da nossa América do Sul. A OMS também afirma que a depressão
é a doença que mais contribui com a incapacidade do mundo, né? É a doença mais limitante. A depressão, ela definha, de fato, né, o ser humano. Então, é complicado e os diagnósticos, eles têm sido cada vez maiores, né? Em torno do mundo, nós temos em torno de 7,5 pessoas, né, por cento das pessoas, perdão, dados mundiais, que desenvolve o transtorno da depressão. E ela é a principal causa de mortes por suicídio, com cerca de 800 mil casos de suicídio ao longo do ano. Então, a gente percebe que falar de depressão é importante, traz severos danos, severas consequências, né? É a principal causa por suicídio. Suicídio tem esse grande número expressivo de mortes ao ano, né? O suicídio é a segunda maior causa de morte que pode ser evitada, né? A primeira é acidentes automobilísticos, em segundo lugar é o suicídio. Então, abordar sobre esses assuntos é de extrema importância. Próximo slide, por favor. Então, o transtorno depressivo maior, é o mais conhecido como uma depressão, né, aquele grande espectro da depressão, ele é um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse por atividades, né, no dia a dia, ou com a presença de prejuízos significativos na vida do indivíduo. Então, possui aqueles sintomas de reclusão, distanciamento, falta de motivação, de desenvolver as suas habilidades. Quando a gente vai para um lado um pouco mais físico da coisa, a gente percebe que o seu cérebro, o nosso encéfalo, ele deixa de produzir substâncias importantes para o nosso organismo para manter aquele equilíbrio de bem-estar. Então, realmente ocorre uma depressão no encéfalo, né? Ele cessa de produzir doses significativas de substâncias importantes que regulam todo o nosso sistema emocional. Continua, por gentileza, Carol, por favor. Quais os principais sintomas, né, da depressão maior, né? Humor deprimido na maior parte do dia, né? O exemplo aí a gente tem sentir triste, vazio, sem esperança. Segundo, a acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, né? Redução daquela motivação de fazer, talvez era uma atividade que o indivíduo gostava muito de desenvolver e agora não tem mais esse interesse. 3, né? Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Então, às vezes, o indivíduo tem essa oscilação, né? Uns, a depender da forma como enfrenta, tem aí um aumento considerável do peso, outros diminuem, né? Entra em um estado de magreza, né? Indesejada, importante salientar isso, né? Não é desejado. Quarta característica, insônia ou hipersonia quase todos os dias, ou o indivíduo ele tem uma quantidade excessiva de sono, ou ele cessa, ele tem que lidar com a situação de não conseguir dormir, né? Ele enfrenta isso no dia a dia. Quinta característica, agitação, retardo psicomotor quase todos os dias, né? Observado por outras pessoas. Ou ele tem aquela agitação, ou ele não consegue reagir a determinados estímulos, então ele tem ali uma certa dificuldade de manejar as suas questões motoras, ok? Sexta característica, fadiga ou perda de energia todos os dias, né? Aquele cansaço, né? Evidenciado ali também na falta de motivação. 7, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, aquela sensação de definhamento, aquela sensação de que ele não está mais funcional da forma como ele era, e isso vai cada vez mais afetando e machucando esse indivíduo. Oitava característica, pensamentos recorrentes de morte, olha aqui o perigo, né? Como isso agrava? Não somente medo de morrer, ok? Ideação suicida recorrente, sem um plano específico. Então, agora o indivíduo ele pode começar a ter esses pensamentos de morte, imaginar como seria a pensar se a família sentiria falta, o que aconteceria se sentindo assim, um tanto quanto irrelevante para o seu seio entre amigos, seio da familiar,
né? Ele começa a pensar nessas questões, e daí começa a ter aquela dor, aquele sofrimento que a gente sabe, e começa a ter a ideação suicida. A ideação suicida, ela é contra o nosso mecanismo de sobrevivência, né? Todos os animais, todos os seres vivos, eles lutam constantemente contra a morte. Mas a pessoa que ela desenvolve as ideações suicidas, elas são focadas unicamente na resolução do problema dela específico, no caso, a dor. É tão aversivo, é tão pedante, é tão machuca tanto, que a pessoa ela tem vontade de simplesmente sumir com aquela dor a qualquer custo. E onde ela começa a planejar e executar os seus planos sobre a morte, né? Vamos passar um slide, por favor? O diagnóstico da depressão, do transtorno de depressão maior, né? São presentes em 5 ou mais sintomas durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é humor deprimido, ou perda de interesse, ou prazer, né? Precisa estar presente. Aí a gente tem sintomas de esgotamento, né? Reclusão, estar mais afastado, são os sintomas em que caracteriza a depressão maior, né? E eles não são isolados, né, pessoal? Sintomas isolados não caracterizam o transtorno. Passa, por favor, Carol. Luto e episódio depressivo maior. A disforia no luto pode diminuir de intensidade ao longo dos dias da semana, ocorrendo em ondas, conhecidas como as dores de lutos. Essas ondas tendem a estar associadas a pensamentos ou lembranças do falecido. A gente percebe que, devido a algumas situações de luto, estar vivenciando o luto, isso pode gerar depressão, né? A depressão maior, no caso. Se esse luto ele não for gerenciado, ele não foi administrado de uma forma natural. Então, tende a desencadear aí o transtorno de depressivo maior. Geralmente, isso ocorre em torno de 6 meses após, né, o luto, e a pessoa não está ainda conseguindo se ajustar a essa nova fase, né, com a perda ali do ente querido, não consegue retomar as suas atividades, ela tem lembranças recorrentes a todo momento desse ente querido que faleceu, e ela começa, então, manifestar sintomas da depressão maior, né? Humor deprimido, no caso do episódio depressivo maior, é mais persistente e não está relacionado simplesmente a pensamentos ou preocupações específicas, né? Ela está pode vir a estar relacionado a sentimentos de desvalia e desejo de morrer, ok? Estratégias de enfrentamento, né? Por isso que é um ponto muito interessante evidenciar a todo momento que nós estamos falando aqui sobre autocuidado. Perceber esses sintomas, entender isso, saber manejar essa situação, faz parte do autocuidado, né? Então, essa autoanálise com frequência, se você está passando por um momento de dificuldade, é importante você ter essa autoanálise constante, né? Por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo da pandemia, né? Como eu estou, como está a minha saúde mental? Perceber sintomas, mesmo que sutis, refletem no bom andamento, né? De uma possível estratégia de enfrentamento que a gente pode estar utilizando. Então, ter essa autoanálise constante é extremamente importante. Manter os vínculos afetivos, nós não somos seres que vivemos de forma isolada, né? Então, esse momento é totalmente atípico e ante a nossa condição humana, né? Nós temos como a nossa relação interpessoal é extremamente importante na nossa essência. Então, a gente precisa, de alguma forma, conseguir manter esses vínculos afetivos, né, de uma forma estável. Tentar conversar com as pessoas através de conferência online, tentar estabelecer alguns jogos, conversas. Esses dias eu fiz com algumas amigas um karaokê de rock online. Foi muito engraçado. Então, assim, a gente precisa manter as nossas relações de alguma forma igual a
nosso curso estava fazendo até esses dias atrás, né, o Stop Virtual. É muito legal e faz parte, né, para manter as nossas questões os nossos vínculos interpessoais. E gerenciar o tempo, saber se organizar direitinho, né, tirar um momento para você, saber dividir um momento de atividade, um momento de trabalho e um momento para cuidar de você. Né? Gerenciar o nosso tempo é fundamental. Esses dias eu estava assistindo uma palestra com o professor Leandro Carnal, e ele disse que não existem pessoas ocupadas, sabe? Daquele tipo de pessoa que não tem tempo para nada, que não tem tempo para cuidar de si, tirar um momento de lazer. Não existem pessoas ocupadas, existem pessoas desorganizadas. Né? Todo mundo tem uma espécie de ocupação, todo mundo tem atividades para serem desenvolvidas, só que a forma como a gente vai gerenciar o nosso tempo vai fazer com que essas atividades possam contribuir de uma forma interessante para a nossa vida, ou com que elas sejam vilãs, né? Seja estranhas, sejam ruins para a nossa saúde mental. Então, a forma como a gente gerencia o nosso tempo e cuida do nosso momento de prazer, o nosso momento de bem-estar, vai fazer com que a gente lide também com as nossas ocupações de uma forma totalmente diferente. Então, a gente também resolveu trazer aqui alguns conceitos interessantes para a gente fazer esse autocuidado, fazer algumas intervenções nós mesmos, né, para a gente ter essa redução aí de ansiedade, redução dos níveis de estresse, prevenir sintomas, prevenir transtornos e conseguir usufruir de um bem-estar, ok? Nós temos aí a técnica do mindfulness e da autocompaixão, e eu vou estar falando também um pouquinho sobre a ansiedade, ok? Eu retomei esse conceito da OMS sobre saúde mental, né, que ela afirma lá em 47, que é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. A gente percebe que esse conceito está um pouco ultrapassado, né? Ou a gente pode entender ele como irreal, como utópico, porque cada uma dessas esferas da nossa vida são esferas extremamente complexas e vastas. Então, dizer que é o completo bem-estar é tanto quanto utópico, porque sempre vai ter alguma coisinha e outra influenciando nas nossas questões, nessas três esferas, social, física e emocional, né, e psicológica. Então, a saúde mental, ela não é necessariamente o bem-estar completo. Vivenciar um tipo de questão que possa ser ruim ou aversiva não significa perder a minha saúde mental, mas eu posso manter um equilíbrio emocional mesmo passando por uma situação complicada. Então, a gente precisa entender que o bem-estar, ele não é só a ausência de doenças e também não é o completo bem-estar, né? Não necessariamente precisa estar tudo muito bem arranjadinho. Saúde mental e a cultura ocidental. Como eu mencionei lá atrás, nos slides do Anderson, a nossa cultura ocidental, ela tende a desprezar um pouco as nossas questões emocionais, a nossa saúde mental. Se a gente for comparar com a cultura ocidental, eles há milênios, eles vêm cuidando, desenvolvendo estratégias de vivência do dia a dia, conectando mente e corpo. Então, eles são peritos nessa área, eles têm esse cuidado já há muitos anos, que nos fazem bem diferente deles, né? E a gente acaba pagando um preço muito alto por isso. Passa, por favor. Então, a gente precisa entender que a cultura ocidental que nós vivemos despreza um pouco as questões de saúde mental. Então, é muito fácil na nossa cultura a gente ouvir que depressão é frescura, ansiedade é falta do que fazer, e demais transtornos, é coisa de gente fraca, enfim, uma série de questões que eu creio que cada um de vocês aqui já ouviu falar a respeito. Então, graças a nós termos aí esse desprezo em relação à saúde mental, nós vivenciamos alguns dados que nos assustam, inclusive, né? O Brasil, por exemplo, é o segundo país com maior índice de estresse relacionado ao trabalho, né? De pessoas que sofrem de estresse no trabalho.
Esses dados são do Instituto ISMA dos Estados Unidos, né, de 2010. 72% das pessoas, dos trabalhadores brasileiros, já experienciaram um estresse considerável no trabalho. Não são somente episódios isolados de estresse, mas são estresses intensos, né, que conseguiram aí, que entraram para essa porcentagem. Também dados do Instituto ISMA dos Estados Unidos. A OMS afirmou em 2019 que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas. Olha só que dado alarmante. Aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. Então, graças à nossa cultura, infelizmente, não se ater às questões de saúde mental, nós sofremos severamente com isso. E como nós estamos falando aqui sobre essa situação de epidemia, esses dados eles aumentam consideravelmente com a nossa situação de pandemia. Isolamento social, medo do vírus, crise econômica, desemprego, um combo complexo que bateu aí na porta de todo mundo e nunca se viu tantos números de pessoas com sofrimento psicológico como nós estamos vivenciando agora. Nunca foi registrado na história tantos transtornos psicológicos sendo desenvolvidos como nós obtemos agora. Passa, por favor, Carol. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre a neurobiologia do estresse e da ansiedade, para a gente compreender como é que isso funciona no nosso corpo, né? Como isso funciona, né, no mundo dentro da pele. O estresse, ele é o medo, ela é aquela experiência não vivenciada. Então, todo mundo que tem acesso a algo novo vai gerar algumas doses de estresse. O estresse, ele pode ser saudável. Doses controladas, doses baixas de estresse são responsáveis pela manutenção do nosso organismo de dar aquele up, né? Então, são importantes para a resolução de atividades, execução de tarefa. É importante ter doses mínimas de estresse para a gente conseguir dar continuidade nas nossas atividades. Contudo, doses mais elevadas, nós temos aí uma lesão nas nossas células. E isso ocorre um efeito cascata, né? Uma série de problemas gerados em detrimento ao estresse. Eu trouxe uma figura aqui do lado, só que eu não estou com o cursor aqui controlado, né? Então, eu vou pedir para a Carol colocar aí onde tem esse CRH. Isso, pertinho aí. Muito bem. Então, pessoal, é o seguinte. Quando a gente vivencia uma situação de estresse, essa região, que é a região talâmica, né? Do hipocampo, do hipotálamo, do hipotálamo, todas aquelas regiões lá que tem os nomezinhos parecidos que todos vocês viram um tempo atrás ali nas disciplinas iniciais da faculdade. Nós temos ali a glândula pineal, que vai estar gerando esse hormônio que é o CRH, ok? O CRH, ele vai mandar em forma de ACTH, tá? Que já é um outro hormônio que foi transformado para a glândula adrenal, ok? Desce a flechinha aí, Carol, por favor, me ajuda, você vai ser a minha mãozinha. Isso, aqui, ó, o ACTH. E ele vai chegar aqui na glândula adrenal. Olha só que interessante. A glândula adrenal, ela fica em cima do rim. Olha só. E lá ele vai ser secretado, ele vai ser transformado em cortisol. Volta aqui para o cortisol, isso. Para o cortisol, que é o principal hormônio do estresse. E aí, a partir de então, ele vai ser distribuído para todas as regiões periféricas do nosso organismo, ok? Então, essa é a forma como o estresse, ele trabalha. Eu venci uma situação estressante, meu organismo produz, CRH, manda lá a glândula pineal, manda lá para a glândula adrenal, ACTH, e lá transforma em cortisol e dissemina para o restante do organismo, ok? E aí, o que acontece? Aquela situação, agora a gente vai para a esfera ambiental, né? Aquela situação que me gerou toda essa questão de estresse, o meu organismo vai gerar uma espécie de fotografia, né? Digamos ali que a minha mente vai fotografar aquela situação.
E toda situação que se assemelhar com aquela que me gerou altos níveis de estresse, vai me gerar o medo. Então, olha só, eu vou ter o medo do medo, né? Aquele medo do medo inicial. Então, isso é a ansiedade. A ansiedade é o medo daquele estresse inicial, ok? Então, vamos lá. De uma forma mais bonitinha, a gente pode dizer que a ansiedade é a expressão inapropriada do medo, ok? E aí a gente tem lá, quem já teve as aulas de análise funcional do comportamento, né? Vai lembrar daquele fenômenozinho de generalização. Então, qualquer situação que me lembre de uma situação de estresse vivenciada vai me gerar taquicardia. Então, é só a gente pensar assim, digamos que alguém sofreu um acidente muito grave numa curva, né? Alguém estava com a família no carro e sofreu um acidente muito grave em uma curva na rodovia. Então, esse indivíduo registrou aquele momento de estresse, né? Foi muito traumático ali para ele, e ele agora tem medo de passar por curvas, ok? Então, ele tem medo não só daquela curva, mas ele tem medo de passar por curvas. E agora, para evitar essas curvas, ele não entra mais no carro. Ele tem medo de andar de carro, por causa desse estresse vivenciado. É tão grande que ele acaba tendo essa generalização, né? Isso traz para o indivíduo severas complicações, porque vai emitir nele comportamentos de fuga e esquiva, além de uma série de sensações corporais que são horríveis e extremamente dolorosas para esse indivíduo. Então, isso vai privar o indivíduo das suas relações, né, sociais, de estar com a família novamente, dentro de um carro, viajando para algum local, ou a trabalho, né, nos seus níveis ali ocupacionais. Isso vai trazer uma série de prejuízos para esse indivíduo, né? Então, é dessa forma que o estresse age, né, e a ansiedade também no nosso organismo. Passa, por favor. E aí, em relação a isso, nós temos o nosso Mindfulness, que pode ajudar bastante a gente em relação a isso, né, a essas questões. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido bastante falar sobre Mindfulness, atenção plena, do português, né, atenção plena. E o Mindfulness, só para explicar um pouquinho a origem, ele foi feito, o conceito foi elaborado por um autor chamado Kabat-Zinn. Kabat-Zinn, ele trabalha com medicina comportamental. Então, ele começou a observar as populações orientais, observar a técnica de meditação deles, dos budistas. E ele percebeu que tinham uma maior qualidade de vida, os orientais, do que nós, ocidentais, que eles lidavam com as questões do estresse de uma forma diferente, produzir bem-estar. E ele começou a avaliar sobre meditação. Então, o que ele faz? Ele retira exclusivamente atividades de meditação, traz uma roupagem técnico-científica e estabelece o termo mindfulness. Então, o termo mindfulness é exclusivamente meditação, né? Retirado todos os conceitos budistas, toda a filosofia por trás, né? Somente a atividade meditativa. E ele estabelece um protocolo muito famoso, que é o protocolo de Kabat-Zinn, de 8 semanas, aproximadamente 90 minutos cada sessão, que é de meditação e redução de estresse, ok? Reis, aí quem é da área comportamental também já deve ter ouvido falar nesse nome, ele traz o Mindfulness para o interior do consultório da psicologia, né? Para o interior do consultório psicológico. Ele começa a aplicar nos seus pacientes em psicoterapia, também com o objetivo de redução de estresse, manejo de ansiedade. Hoje é muito utilizado também para crianças com TDAH. Então, para nós psicólogos é muito importante, porque é uma intervenção comportamental que a gente consegue manejar todas aquelas reações biológicas, neurobiológicas. E o Mindfulness versus Mindlessness, né? Mindlessness é o estar desatento. É um termo em inglês que eles também cunharam a isso, que é o estar desatento. Você não estar vivenciando aquele momento, você estar sensível a uma série de estímulos. Então, o Mindfulness, a atenção plena, ela vem para contrapor o estar desatento. Ok? Esse é o principal objetivo.
Então, o Mindfulness está sendo muito investigado na comunidade científica. Se a gente der um Google lá rapidinho, no Google Acadêmico, a gente vai ver que nos últimos 5 anos foram produzidos mais de 100 e poucos mil artigos e livros a respeito, né, com a temática do Mindfulness. Tem resultado muito interessante e fidedigno mesmo. Então, eu trouxe aqui uma frasezinha do Kabat-Zinn, falando que não tente expulsar o pensamento, dê-lhes a ele espaço, observe e deixe-os ir. Sobre essa questão de estar consciente do que você está sentindo, estar presente naquele momento, sentir o que de fato você está vivenciando naquele momento, e não simplesmente tentar controlar a qualquer custo, ou tentar expulsar a qualquer custo, mas observar e deixar ele ir no momento que ele tiver de ir. Passa aí, por favor. O que ocorre no nosso encéfalo quando nós meditamos? Eu acho bem legal a gente sempre utilizar esses recursos da neurociência, que fica mais físico a coisa. Eu gosto mais de entender esses processos, que para mim faz mais sentido, e eu acredito que para muitos de vocês também. Aqui eu tenho duas figuras, a figura A e a figura B, né? Como vocês podem observar aí. Se a Carol puder me ajudar novamente no cursor, eu agradeço. Então, vai lá para a figura B, Carol. Coloca o seu cursor ali na região colorida. Isso, muito obrigada. Essa região aqui, essa região colorida toda, onde tem qualquer pontinho laranja, são as regiões das nossas emoções, em que o nosso encéfalo administra as nossas questões emocionais. Então, a gente percebe que quando nós meditamos, as regiões que gerenciam as nossas emoções, elas são significativamente estimuladas. Ao passo que, agora vai para a figura B, Carol, por gentileza. Quando nós estamos desatentos, pouquíssima região das nossas emoções são afetadas. Então, a gente percebe uma diferença significativa. Então, como é que isso ocorre? Quando nós estamos desatentos, nós estamos em uma rede modo padrão, que é algo constante do nosso organismo, do nosso encéfalo, estar sensível a uma série de estímulos para garantir sobrevivência. A gente precisa entender que os seres humanos, os seres vivos, eles não foram programados para ser felizes. Eles foram programados para garantir sobrevivência. Ser feliz, a gente precisa aprender, ok? Então, é natural que nós estejamos constantemente nessa rede modo padrão, sensível a todos os estímulos, sabe? Para garantir sobrevivência, para você ter uma rápida reação quando você está de um iminente perigo, né? Quando você está diante de uma situação perigosa. Então, isso se aplica no nosso dia a dia, por exemplo, quando é ali para as 11 da manhã, quem cozinha, né? Digamos que você está esperando alguém para o almoço, alguém que trabalha fora, você está esperando alguém para o almoço, e você está preocupado porque o gás pode acabar, você mexeu na botija e ela já está leve, mas você precisa terminar o almoço porque a pessoa vai chegar e ela vai precisar sair daqui a pouco, então você precisa terminar o seu almoço. Você colocou ali um ovo para fritar e ele já está queimando. Então, você olha para o ovo, você já percebe que ele já tem ali aquelas casquinhas ali de que já está queimando. Você lembra que você precisa pegar água, pedir água, porque a água da sua geladeira também já acabou. Então, percebe sobre estar atento a muitos estímulos ao mesmo tempo, né? E é natural que nós vivenciamos isso. Isso é um processo comum do nosso organismo que a gente vivencia constantemente. É difícil a gente estabelecer um equilíbrio de pensamento na nossa mente, ok? E esse modo automático. Às vezes a gente começa a executar a tarefa sem estar, de fato, conectado com a tarefa. A gente está aqui pensando, planejando nas contas que tem para pagar, que a gente não pode esquecer do agendamento que a gente fez, né? Tem que estar lá verificando, tem que pagar, senão vai para protesto. E da última vez que foi para protesto foi muito ruim para você. Então, a gente fica totalmente
nessa condição no piloto automático o tempo todo. E é sobre isso que o Mindfulness ele vem para modificar. Então, a gente percebe aqui, só para alertar novamente, as regiões do nosso encéfalo que são responsáveis pelo gerenciamento das emoções é o nosso córtex pré-frontal medial, ok? O lobo da ínsula e os lóbulos mediais, ok? Que eles são extremamente importantes para manutenção da informação, para o processamento de memória de curto prazo e para o gerenciamento das nossas emoções. A gente tem que lembrar também que a memória de curto prazo é extremamente importante para o processo de aprendizagem. Então, se a pessoa tem uma dificuldade de estabelecer memória de curto prazo, ela tem complicações com a aprendizagem. Então, a gente percebe que estresse e ansiedade também podem refletir no nosso processo de aprendizagem, ok? É importantíssimo isso. Se eu tenho uma memória de longo prazo, aquelas memórias da infância que nunca acabaram, para conseguir obtê-las, para serem chegado ao estágio de memória de longo prazo, elas precisaram ter passado pela memória de curto prazo, ok? Então, é extremamente importante. Isso pode influenciar nas nossas questões de aprendizagem. Passa, por favor. Assim, como praticar o Mindfulness, né? Como trazer essa prática para o meu dia a dia? Como eu falei para vocês, o Mindfulness é estar conectado com o presente momento. Estar naquela atividade ou naquela tarefa, sem nenhum julgamento, simplesmente vivenciando e estando o máximo possível presente naquela situação, né? Observando um objeto, pode ser um objeto visual que você enxergue, que você comece a observar os seus detalhes, ou possa ser a sua respiração, concentrando o seu pensamento em como você respira, perceber como o seu organismo reage ao ar que está entrando e está saindo, né? O movimento de expiração e inspiração. E a gente pode aplicar isso para o nosso dia a dia como um hábito diário. Eu, por exemplo, gosto muito de praticar o Mindfulness pela manhã, né? Eu tenho os meus horários lá, eu pratico apenas 10 minutinhos por dia, e para mim é muito gostoso sentir o friozinho da manhã, e cada um precisa organizar aí o seu horário, qual o momento que é mais adequado para você. E é muito interessante utilizar como hábito diário. E nas atividades do dia a dia, quando eu digito um texto, quando eu estou escrevendo, eu posso praticar Mindfulness, tocando nas teclas, sentindo o tato dos dedos ao encontrarem as teclas. A observação visual, onde você enxerga no Word as palavras, né, sendo grafadas no computador. Então, são técnicas que você pode também estar aplicando no seu dia a dia. Ao escovar os dentes, você pode observar o movimento da sua mão, conforme você vai dando as coordenadas, a escova vai se mexendo e as cerdas vão tocando a sua gengiva, os seus dentes. Então, são formas de aplicar o Mindfulness no nosso dia a dia. Passa, por favor. Eu gostaria de trazer também algumas características sobre a técnica da autocompaixão, né? A gente utiliza em autocompaixão o Mindfulness, então por isso que eu dividi as duas e preferi explicar primeiro sobre o Mindfulness. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a autocompaixão e como ela reage no nosso organismo. A autocompaixão, ela vem contraposto a algo que constantemente muitos de nós temos esse hábito a fazer, que é a autocrítica. Lembra quando eu falei para vocês que quando a gente vivencia uma situação estressora, o nosso organismo era como se tirasse uma fotografia, né, e rola todos aqueles processos neurofisiológicos de processamento ali do cortisol, como isso faz mal para o nosso organismo, trazendo aquelas sensações ruins. Isso acontece quando rola em nós a autocrítica, né? Uma situação ruim que a gente fez, digamos, um erro que a gente cometeu, que a gente ficou muito constrangido,
e aquilo fica em nós, a gente fica pensando naquilo, e a gente fica, poxa, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter agido daquela forma, e aí passa 1 hora, passa 2, você ainda está naquilo, toda vez que você lembra, te dá aquele aperto no coração. A autocrítica, ela, há liberações nela de cortisol e adrenalina, que são aqueles mesmos hormônios, são aqueles mesmos neurotransmissores lá naquela situação aversiva. Então, ele aciona em nós aquele mecanismo de luta e fuga, né? Que dá tônus muscular para os nossos músculos de fugir ou enfrentar a situação como luta, né? Mas o contexto não é propício para isso. A gente não vai fugir ou a gente não vai correr, porque está acontecendo internamente, né? Eu estou me autocriticando. Então, eu libero todas essas substâncias para o nosso organismo, para o meu organismo, e sofro com isso, não é verdade? Então, a gente tem aqui, eu trouxe um quadrinho para a gente comparar aqui um do lado do outro. Eu vou pedir de novo para a Carol fazer com o cursor, se possível. Eu tenho aqui respostas ao estresse, né? E as respostas ao estresse voltado para dentro, os meus aspectos psicológicos. Então, minha resposta de estresse de luta é a autocrítica, ok? De ficar me massacrando o tempo todo, de ficar ruminando aquilo, né? Dizendo, poxa, foi muito mal, foi muito ruim, eu não deveria ter feito aquilo. E o fuga é como se você fosse se isolar, né? O fugir é se isolar, é se recluir. E o congelar, que alguns organismos também congelam diante de uma situação de perigo, é aquela ruminação constante. De passou 1 dia, 2 dias, e você ainda lembrando daquilo, e toda vez que você lembra, você fica muito mal, os níveis de estresse aumentam, ok? E, em contraposto a isso, a autocompaixão, quando nós praticamos a autocompaixão, que a gente vai falar com um pouquinho mais detalhe no próximo slide, nós liberamos ocitocina e adrenalina para o nosso corpo, que são hormônios importantes na regulação do nosso bem-estar. A ocitocina, por exemplo, é um hormônio característico de mamíferos, né? Onde a progenitora, ela desenvolve quando está no processo de gestação, que é aquele hormônio que garante proteção e cuidado da prole, do filhotinho, porque o filhotinho ele precisa garantir a sua sobrevivência. E para isso, em algum tempo, nas fases iniciais, ele vai precisar de um cuidado especial para garantir a sua sobrevivência. E para isso, na mãe é gerado altos níveis de ocitocina, que é esse apego ao filhote, ok? E nós também temos isso nas nossas relações afetivas, determinados níveis de ocitocina, nós sentimos isso, né, nas nossas relações, namorado, namorada, amigo, amiga, nós temos, que daí vai ser modelado de uma forma diferente, de acordo com o nosso contexto social, que vai diferenciar o que é amizade, o que é romance, né? Mas são também esses hormônios, ok? Então, quando nós praticamos a autocompaixão, nós liberamos para nós mesmos esses hormônios de ocitocina e endorfina, ok? E aí nós temos aumentos dos níveis de segurança e proteção em nós. Olha só que interessante. Então, a autocompaixão é exercer o amor a si mesmo, compreensão da condição humana, consciência do presente momento, ok? Passa, por favor, para o próximo. Como praticar a autocompaixão? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como vocês tratam um amigo de vocês muito próximo quando ele está passando por um processo de dificuldade? Qual é a reação de vocês? Como é que vocês abordam ele? Né? Eu acredito que vocês elaboram um discurso mais coerente possível, o discurso mais agradável possível para gerar esse acolhimento, não é verdade? E a autocompaixão é você tratar o seu melhor amigo, né? Tratar a si mesmo como você fosse tratar o seu melhor amigo, ok? Pôr no colo, né? Igual as pessoas estão falando, e cuidar. Exatamente. Então, a autocompaixão, ela é se autoacolher.
entender o seu processo, entender que aquela atividade que você fez, a forma como que você se comportou naquela situação que te gerou constrangimento, foi ruim, foi aversiva, você não deveria ter feito, tudo bem, realmente, mas aconteceu, isso não vai ser o fim do mundo, ok? Então é essa autoaceitação, entender que foi uma dificuldade sua, que você praticou, mas que isso não vai te fazer uma pessoa pior, e se autoacolher, ok? Eu trouxe uma frase aqui dos principais autores que andam escrevendo sobre autocompaixão, que é o Neff e German. Eles falaram da seguinte forma: por meio da autocompaixão, nos tornamos um amigo interno, ao invés de um inimigo interno, ok? Passa para o próximo slide, por favor. Quais são os 3 pilares da autocompaixão, né, que fundamentam ali esse conceito? A autobondade. Teve alguém que falou de colo, né? É exatamente isso. É você dar um abraço acolhedor no seu próprio ombro. Você entender as suas condições e você se autoacolher. É a consciência da humanidade compartilhada. Ou seja, entender que de formas diferentes, mas todos nós, todos os seres humanos, em algum momento da sua vida, vai experienciar o sofrimento. Então, estar consciente desse processo de ser humano, né, de viver, de experienciar a condição humana, e viver em algum momento o processo de sentimento. E um dos pilares que fundamentam a autocompaixão é o mindfulness, né, que é estar aberto à realidade no presente momento. Não é estar alheio ao que está acontecendo, simplesmente vivendo e reagindo ali com os estímulos que o ambiente te produz, né? Mas é estar presente, consciente ao que está acontecendo, ok? E aqui eu trouxe de uma forma entrelaçada, aqui em alianças, né? O que seria esses 3 pilares de uma forma mais didática para a gente compreender? É a presença, né, o mindfulness amorosa da autobondade conectada com a humanidade. Então, os 3 pilares da autocompaixão é a presença amorosa conectada. Passa, por favor. Quais são os benefícios da autocompaixão? Nós temos mais de 1000 estudos publicados a respeito de autocompaixão, tá bom? Ele está inserido dentro lá do grande guarda-chuva de psicologia baseada em evidências, ok? Pessoas que aprendem a ser autocompassivas, elas aumentam os seus níveis em até 43%. Todos nós temos um pouquinho de autocompaixão dentro da gente. Só que a gente precisa aprender a administrar, aprender a organizar e exercer, né, exercitar a autocompaixão. E esse estudo, quando ele foi praticado, quando ele instruiu pessoas sobre a autocompaixão, eles perceberam que os níveis aumentaram em até 43%, ok? Depois foi realizado um follow-up e percebeu que as médias permaneceram até 1 ano depois, né? Follow-up é aquele acompanhamento, quando você aplica a técnica em algum estudo, você recolhe os resultados, e aí você passa um tempo e você volta lá para ver se a técnica ainda está sendo aplicada de forma correta, como estão os resultados, né? É esse acompanhamento após teste, é o follow-up. Então, eles foram lá 1 ano depois e perceberam que as médias permaneceram, né? Eu trouxe aqui um outro quadrinho só para a gente exemplificar. Então, a autocompaixão, ela te traz mais felicidade e menos depressão, ok? Mais satisfação, menos ansiedade, mais autoconfiança, menos estresse, mais saúde física e menos vergonha. Vergonha a gente sabe que é um comportamento social importante, né, que livra a gente de uma série de fiascos, digamos assim, de questõezinhas sociais que as pessoas tanto prezam em sociedade, mas isso não gerido de uma forma adequada produz para a gente tanto constrangimento que é desapropriado, né? Nos gera uma série de sensações ruins. Então, reduz aí aqueles níveis de vergonha desnecessária. Então, pessoal, tudo isso que nós estamos falando, nós 3, a Letícia Tupã,
a fala do Anderson, né, muito bem elucidativa, muito bem falada, e a minha aqui sobre alguns conceitos de autocompaixão, de mindfulness, a gente traz isso como conceitos importantes para o autocuidado em saúde mental. Então, isso é algo a ser aplicado na nossa vida, quanto estudantes de psicologia e futuros psicoterapeutas, né, os professores que estão aqui, que são psicólogos, algo a ser aplicado em nossas vidas, mas a gente precisa passar para os nossos pacientes, né, são técnicas importantes a serem passadas, só que a gente não pode esquecer que devido a alguma dificuldade em administrar, em gerenciar nossas questões emocionais, psicoterapia é extremamente importante, nada substitui. Então, a gente falta aqui 10 minutinhos, né, para encerrar, e eu gostaria de trazer um relato bem básico aqui sobre mim, né? A gente passou 2 anos atendendo na clínica, e eu pude perceber 2 fases importantes da minha vida, quanto estagiária de psicologia em atendimento. Né? A fase em que eu atendi sem estar em psicoterapia, e a fase em que eu comecei a atender já estando no processo de psicoterapêutico. É totalmente diferente, a gente compreende, gerencia as nossas emoções de uma forma mais adequada. Então, me sinto mais completa, inclusive, e mais preparada para futuramente tratar outras pessoas. Então, não deixem passar, façam de tudo para que vocês consigam experienciar a psicoterapia. Autocuidado é extremamente importante, mas nada substitui a psicoterapia, ok? Muito obrigada, foi isso que a gente gostaria de trazer para vocês. E eu gostaria de saber se a gente pode experienciar o Mindfulness uns 3 minutinhos. Vamos fazer? Como é que está o horário? O meu horário está aqui, está dizendo que faltam 9 minutos. E o de vocês? Ai, obrigada pelo carinho, pessoal. Faltam 9 minutos mesmo. Faltam 9 minutos? Vocês topam? Fazer aqui só uma demonstração de mindfulness rapidinho? Sim? Pode ser. Então, eu gostaria que, se fosse possível, vocês ligarem as câmeras. Eu gostaria de olhar para o rostinho de vocês, se fosse possível. Se não for possível, meus amiguinhos... Ai, obrigada, professora. Olha a professora Vanessa, Andressa. Gente, quanta gente linda! Ok, então vamos lá. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem os olhos de vocês ou levemente fechado ou totalmente fechado. Que vocês se concentrassem agora na respiração de vocês, nos movimentos de inspirar e expirar. Inspira, expira. Enquanto você faz esses movimentos, sinta como o ar entra nas suas narinas, o geladinho do ar, como ele percorre a sua cavidade nasal, como ele desce de forma leve na sua garganta, chegando até os seus pulmões, onde você sente o seu peito inflando e desinflando. Agora, enquanto a gente respira, a gente vai perceber os nossos sentidos. Sinta os seus dedos uns nos outros. Faça um movimento giratório entre seus dedos. Sinta a sua pele encostando uma na outra, enquanto você faz esse movimento. Enquanto isso, você continua com o seu fluxo de respirar. Inspira e expira. Agora, volte sua atenção
para a sua região bucal. Sinta o seu paladar. Permita a sua língua vaguear na sua bochecha. Perceba o gosto que está na sua boca. Tente identificar. Continue percebendo essas leves sensações. Agora volte sua atenção novamente para a sua respiração e perceba qual cheiro você sente do seu ambiente. O que você percebe? Responda a si mesmo. O que te lembra? Talvez enquanto você esteja tentando fazer esse exercício, sua mente esteja vagueando, pensando em outra coisa. Nada a ver com isso daqui. Tudo bem, é o nosso modo padrão. Quando isso acontecer, volte sua atenção para a respiração. Continue respirando no seu ritmo natural. Inspira, expira. Agora, ouça com atenção as minhas instruções. Eu vou pedir para você exercitar a sua visão, mas eu peço que não olhe diretamente para o computador. Busque algum objeto no seu ambiente e foque nele, ok? Não no computador. Procure alguma coisa para olhar. Perceba os detalhes. Qual a cor que você identifica? Qual o diâmetro? Qual o tamanho? Esse objeto provavelmente estava aí já há algum tempo. O que você identifica dele? Qual detalhe você percebe que você ainda não tinha visto antes? Observe e continue respirando. Agora, quando você se sentir à vontade, olhe para o computador, continue respirando, respirando, e a gente termina a nossa técnica aqui, ok? Bom, pessoal, esse foi uma demonstração de mindfulness que a gente pode estar utilizando os nossos sentidos, ok? Algo que a gente pode utilizar como o nosso hábito no dia a dia, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui representando a LAPSIM, juntamente com os meus colegas, tá bom? Muito grata a todos. Oi, Regina, muito obrigada. A Regina discorreu super bem, maravilhosamente, né, na palestra. Eu tive um probleminha com a internet, né, mas foi maravilhoso a sua apresentação. Parabéns e agradecemos, né, a presença dos professores, dos alunos, de todos vocês que acompanharam do início até o fim, né, da palestra. Muito obrigado a todos. Bom, gente, eu já ia pedir para vocês falarem as considerações finais, mas vocês fizeram isso antes de eu pedir, então tá ótimo. Eu também queria agradecer a todo mundo que esteve presente. Tive alguns probleminhas técnicos, mas acontece. Enfim, estamos aqui como equipe. E pela questão do horário, a gente não vai conseguir abrir para perguntas. A Vanessa, eu peço que ela mande novamente, Vanessa, o link do grupo do WhatsApp que a gente fez para compartilhar materiais, dúvidas, vocês podem mandar lá que a gente responde. Qualquer artigo, livro que vocês tiverem interesse em ler ou tiverem disponível, podem mandar que a gente vai acessando, tudo bem? É isso, pessoal, obrigada. Foi um ótimo mini curso, adorei as dicas de mindfulness, as dicas
respiração diafragmática, e é isso. Muito obrigada. E só nós uma convidamos... Muito bem. Nós queremos agradecer muito a participação da Liga. Foi, olha, a experiência para mim, que irei agora entrar num mini curso, foi maravilhosa. É como se a Andressa estivesse pensando em nós. Vamos relaxar os palestrantes do próximo evento. E é assim, com essa paz e calma, essa autoconcentração, que eu convido vocês para participarem conosco agora de um estudo sobre políticas da inimizade, ok? A sala já está aberta e a gente espera vocês lá. Isso aí, pessoal. Vamos lá para o mini curso agora de Attili Bembe. Vai ser ótimo. Obrigada.